Bom dia, ouvintes do Empreendendo com Elas. Hoje temos um episódio imperdível. Nossa convidada de hoje, Damaris Feld, é mentora e palestrante na área da comunicação e autoconhecimento. Ela vai nos ensinar a falar com clareza e confiança, superando o medo de se expressar. Seja muito bem-vinda, Damaris. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa e trazer mais conhecimento, mais esclarecimento para as mulheres a respeito da comunicação. Perfeito. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Damaris. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Sim. Damaris, eu já queria, primeiro, antes de você começarmos a falar tudo, né, que você tem muita coisa para nos falar também e nos dar esse assunto que é gostoso de falar, que é a comunicação. E a comunicação hoje é muito importante, né? Mas a gente queria falar um pouquinho assim, saber um pouquinho da sua trajetória e o propósito. Mas sobre sua trajetória de vida, eu queria que você nos contasse um pouco para os nossos ouvintes como tudo começou. Tudo começou a respeito da comunicação quando eu ainda era criança, adolescente, assim. Eu comecei a perceber que é a comunicação que conecta as pessoas. Que ao se comunicar, mesmo sem palavras, as pessoas estão se conectando ou se desconectando. Correto. Então, se comunicando bem, acontece uma conexão, acontece a parceria entre as pessoas, a colaboração e assim por diante. E quando a comunicação não é boa, eficaz, ela desconecta as pessoas, ela afasta as pessoas. Então, desde mais nova, eu comecei a perceber que isso acontecia, que a comunicação conectava. E aí, já adolescente, comecei a fazer teatro na igreja, a me desenvolver, a perceber como é importante a gente desempenhar diferentes papéis. O teatro é algo que desenvolve muito. Teatro, né, Damaris? Muito mesmo. E aí fui desenvolvendo no teatro, aí entrei no mundo corporativo, depois entrei na faculdade, entrei para trabalhar no mundo corporativo, e ali eu percebi a dinâmica da comunicação entre as pessoas no ambiente de trabalho. Como ela pode ser também uma ferramenta importantíssima para você liderar uma equipe, para você fazer a empresa avançar, seja num departamento específico, seja liderando a empresa como um todo. E aí, depois, no casamento, da mesma forma, fui aprendendo e desenvolvendo como a comunicação com o meu marido é fundamental para a gente ter uma relação boa. Como a comunicação com os filhos é importante para a gente se desenvolver, para a gente desenvolver o filho e a gente também. Sim. Eles, quando são crianças, a gente se comunica com eles de uma certa forma. Correto. E aí, quando eles vão para a adolescência, a gente precisa ajustar isso e muitas vezes a gente não faz. E aí acaba tendo mais dificuldades do que o normal, porque a adolescência já traz seus desafios, mas com uma comunicação travada, ruim, deficiente, fica ainda pior. E tive a oportunidade de desenvolver, então, enquanto no mundo corporativo e também dentro da minha família, essa habilidade de me comunicar. E eu gosto muito de observar as pessoas. Fui estudando, fui me capacitando cada vez mais, assim, para poder saber como é que as pessoas funcionam, para me conhecer e conhecer as outras pessoas. E quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai observando, conhecendo as pessoas, mais apaixonante fica. Porque você começa a entender melhor como é que essas relações se desenvolvem, se desenrolam. E aí, coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, eu me senti chamada por Deus para esse propósito de ajudar as mulheres a se comunicar melhor. Ajudar as mulheres a ter mais consciência de que isso é importante e ajudá-las a desenvolver, de fato, né, como fazer isso. Como trazer para a sua vida uma comunicação melhor, como manifestar o seu posicionamento para o mundo, né? Seja no ambiente de trabalho, empreendendo, seja no ambiente da sua família. Enfim, a comunicação é uma das habilidades mais importantes que as pessoas precisam desenvolver. Não, importantíssimo que você coloca toda essa questão, Damaris, porque realmente hoje a comunicação ela está aí fazendo parte de tudo. Uma boa empreendedora, se ela não tiver uma boa comunicação, ela não consegue vender o seu produto.
E muitas vezes não é só a questão da internet, mas se depois, num network, quando você encontra com a pessoa, e aí, porque a internet um pouco também que ela ilude, né? Porque você coloca uns videozinhos, você coloca umas musiquinhas e, ok, você não consegue ver a pessoa se comunicar. Mas quando você está com a pessoa no 1 a 1 ali, que você vê realmente o quanto é importante uma boa comunicação. Isso faz muita diferença. E você trabalha também mas como surgiu a paixão pela comunicação? Foi do dia a dia, foi de trabalhar especialmente com o teatro e por estudar a expressão das pessoas, por entender que justamente é na comunicação que as coisas acontecem, e não precisa ser com palavras. Um olhar, uma expressão facial, uma expressão corporal. Então, foi se desenvolvendo ao longo da vida. Então, desde mais nova, eu já gostava disso. Desde adolescente, assim, mais jovem, eu já gostava disso. Eu entendo que o teatro desempenhou um grande papel para eu gostar demais, assim, de me comunicar. E por perceber como o teatro desenvolve a gente, como sem o desenvolvimento a gente pena mais, é mais dificultoso. Sim. Eu percebendo isso, eu comecei a investir mais, comecei a prestar mais atenção. E aí é no trato diário com as pessoas. A paixão pela comunicação foi se intensificando ao longo do tempo, conforme eu fui vendo assim, nossa, gente, isso é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta de influenciar as pessoas, vamos ser bem claras, de fazer as pessoas fazerem o que a gente precisa que elas façam. E muitas empreendedoras, às vezes, têm dificuldades na sua empresa, com a sua equipe, porque não desenvolveram a comunicação. Então, às vezes, a equipe pensa que a ordem que ela deu, o direcionamento que ela deu é opcional. Daí a pessoa faz se ela quer ou se ela não quer. E aí a empreendedora tem dificuldade com a equipe. Mas a minha equipe não faz o que eu peço. Eu pedi assim, assim, assado e não me trouxeram, não fizeram, porque ela vai ser a líder daquela equipe, daquela empresa. Então, muitas vezes, reside aí a questão. A questão da pessoa não conseguir se colocar. Veja, a própria postura corporal, eu sempre enfatizo muito isso, em tempos de internet, de celular e tudo mais, que a gente está assim, com a cabeça mais para baixo, mais na tela, se tornou mais vital ainda a gente olhar nos olhos das pessoas quando a gente está conversando, né? Porque, como se diz, os olhos são o espelho da alma. Sim. Numa nuance de um olhar, você percebe alguma coisa. Então, uma vez eu lembro, há muitos anos, uma pessoa que trabalhava na minha equipe, quando trabalhava no corporativo, eu passei pela mesa dela, perguntei algo assim, e eu percebi que ela me respondeu, mas eu olhei a linguagem corporal dela e estava toda estranha, ela não estava conseguindo se expressar direito. Aí, prestando atenção nisso, eu chamei ela para conversar. Falei, fulana, me conta, o que está acontecendo? Percebi que tem alguma coisa diferente. Aí ela estava insatisfeita com algo que ela entendeu de uma maneira diferente, a percepção dela da realidade foi diferente, e ela estava começando a ficar chateada, e estava começando a crescer vamos dizer assim, um ressentimento dentro dela. Mas tendo intervindo ali, naquele momento, conversando com ela, procurando entender o que estava acontecendo, a gente já cortou por ali. Ela já recebeu uma explicação, já entendeu melhor. Então, é isso. Nossa, eu tinha entendido que era por outro lado. Então, a gente já cortou o mal pela raiz, sim, já cortou um mau sentimento, uma má sensação do começo, para aquilo acabar não se espalhando na própria pessoa e transbordando para quem está perto. Então, a gente prestar atenção nisso faz diferença. Mas se você está com o olhar sempre para baixo, sempre olhando no celular, ou conversando com alguém, mas assim, não fazendo aquele contato visual, a gente perde muito. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em falar bem, né? A maioria das pessoas, né? Pensa assim em o que eu vou falar, quais palavras e tal. Mas vai além disso. É muito importante saber que palavras usar e tudo mais, mas também que gestos a gente fazer, para onde a gente olhar, numa conversa assim, 1 a 1, numa conversa com um grupo, com uma equipe, ou numa conversa, uma palestra, por exemplo, para um auditório de pessoas, né? A comunicação vai precisar ser adaptada e adequada para cada um desses ambientes. Você tendo
a técnica, aprendendo um pouco mais sobre como conseguir os efeitos que você quer e aplicando, que eu friso muito, que a prática é muito importante, você consegue ir para o próximo degrau, né? Ninguém acaba assim, nossa, eu vou ser a melhor comunicadora do universo de hoje para mês que vem. Isso é irreal, né? Eu trabalho com a realidade, então a gente precisa entender que eu estou num certo degrau de desenvolvimento, cada pessoa está. Sim. E eu vou para o meu próximo degrau. Perfeito. Então eu vou dar o próximo passo. E aí a gente precisa se perguntar, qual é o próximo passo? Sonhar bastante, né? Visualizar o futuro, imaginar. Isso é extremamente importante. Mas se eu não souber qual é o meu próximo passo, como eu vou chegar lá? Lá na frente, onde eu quero. Importantíssimo, que dicas, que Sim, tudo muito importante, e né, hoje Amanda? a comunicação, ela é usada por todas as profissões, né? Antes a gente entendia que a comunicação era usada mais por pessoas da comunicação em si, como jornalismo, né? Também ali palestrantes. Eu sou jornalista. E quando você falou do teatro, o meu olho brilhou, porque eu também me apaixonei pela comunicação no teatro. Na minha adolescência e na vida adulta também fiz teatro. E realmente é algo que nos ajuda a desenvolver bastante, né, na nossa comunicação, o teatro. E essa comunicação hoje ela pode ser usada por todos os profissionais, né, Damaris? Tem alguma profissão que não utiliza da comunicação? Olha, não vou me lembrar agora de alguma profissão que não utilize, porque mesmo que ainda não esteja na rede social, que hoje Sim, precisa que estar... hoje todas usam, né? Exatamente. Mesmo que ainda não esteja na rede social, a pessoa se comunica com os seus pacientes, com os seus clientes, Sim. com as pessoas que trabalham no seu estabelecimento, no seu negócio, e elas precisam fazer a coisa fluir. Eu gosto de imaginar assim como o canal de comunicação que existe entre as pessoas. Então, a gente precisa deixar esse canal aberto. Então, com um cliente, por exemplo, eu falar no Instagram, na rede social, na rádio, em outros meios de comunicação, tem as suas particularidades. Sim. E me comunicar ali no dia a dia, na execução do meu trabalho propriamente dito, eu também preciso me comunicar na reunião com o cliente, por exemplo. Depois da pandemia, ficou mais comum a gente ter reuniões online. Eu faço muitas reuniões online, atendo online. E para a gente atender online, a gente também precisa se comunicar Sim. de maneira eficaz. Sim. Que a outra pessoa entenda, que ela se conecte com a gente. Então, é difícil lembrar hoje de uma profissão que não vai precisar, Sim. porque todas as pessoas que Todas se relacionarem são com pessoas vão precisar se comunicar. E hoje, cada vez mais, a gente, quando recebe, por exemplo, uma indicação de um profissional, né? Seja uma profissional de estética, seja uma profissional que trabalha com as semijoias, seja algum outro tipo de produto ou serviço, a gente já vai na internet para procurar Sim. o Instagram. Sim. Ou lá no buscador, a gente já procura para conhecer a pessoa, saber quem é, como é que é o trabalho. É uma vitrine. E cada vez mais as pessoas começam a procurar profissionais que as podem ajudar com a comunicação, porque elas querem ter a capacidade de transmitir ali no online tudo que elas são capazes de transmitir no off. Às vezes são excelentes no offline, mas quando põe uma câmera na frente, já fica aquela travada e não vai. E hoje a gente Exatamente. fala muito sobre isso, né, Damaris, aqui no programa com outras mulheres que estão aqui, as meninas que passaram por aqui ontem, também falando muito sobre essa questão de cada vez mais a internet, ali o Instagram, o TikTok, todas essas redes aí que nós temos, elas querem a pessoa mais humana, né? Então, é cada vez mais realmente você se colocando à frente e falando mesmo. Então, não tem muito como fugir. Então, você tem que ter esse cuidado com a comunicação também, né? Exatamente. Você continuar sendo quem você é, a tal da autenticidade, que a gente ouve tanto falar. E eu confesso para você, quando eu fui para o meio digital, oficialmente, né, no Instagram, eu também precisei entender o que é esse negócio de autenticidade, que bicho é esse, assim, como é que eu faço para ser autêntico? E aí a gente descobre que ser autêntica é ser a gente. É não tentar colocar um personagem, assim, imitar alguém. Fulana faz assim, eu vou fazer igualzinho a fulana. Só que uma coisa que a gente descobre quando a gente trabalha o autoconhecimento é que a gente nunca vai ser igual a ninguém. A gente pode ter
características semelhantes, habilidades semelhantes, mas a gente nunca vai ser igual. Então, a gente precisa entender, por isso que eu trabalho muito a comunicação com o autoconhecimento, para não jogar em cima da pessoa assim, uma série de regras, de técnicas, e a pessoa vestir aquilo ali, mas não saber quem ela é. Acaba ficando um vazio por trás. Então, ela precisa se conhecer. Sim. A gente tem 4 tipos de temperamentos. Eu gosto muito de falar nos temperamentos, porque eles clareiam a nossa mente de uma forma extraordinária. Tem 2 temperamentos que são mais extrovertidos e tem 2 temperamentos que são mais introvertidos. Então, o extrovertido, naturalmente, ele tem uma necessidade maior de falar, de processar a emoção. Enquanto ele está falando, ele está processando, ele está... passou aquele momento, ele está... Nossa, estou bem. E a pessoa que é mais introvertida, ela não tem a necessidade de processar a emoção dela falando. Ela processa aqui dentro do peito, dentro da cabeça. Ela pensa naquilo. Ela não tem uma resposta na hora para te dar. Mas ela processa aquilo, daqui a pouco ela te dá o retorno. São maneiras diferentes de processar. Então, é meio que natural a gente perceber que quem é mais extrovertido vai ter uma facilidade natural maior para se comunicar, para se expressar. Mas não quer dizer que uma pessoa introvertida não possa desenvolver a comunicação. E se eu contar para vocês que eu sou uma pessoa introvertida... Como assim? Eu sou uma pessoa, por natureza, introvertida. Meu instinto natural, mais lá dentro de mim, é introvertido. E isso mostra que uma pessoa introvertida pode se desenvolver. Também é possível se tornar comunicador, um palestrante. Um palestrante, alguém que se comunica bem. É claro que cada um está num degrau, como eu falei, dessa escada do desenvolvimento pessoal. Então, cada um vai partir de um ponto, cada um vai precisar de determinadas atividades, técnicas e tudo mais. A gente que fez teatro, né, e faz teatro há muito tempo, é claro que a gente vai ter um pouco mais de experiência, já viveu um pouco mais de situações. Mas a pessoa que começa agora, e é importante começar, né? A pessoa que começa agora também vai ter o seu desenvolvimento. E eu trago essa questão dos temperamentos, que não é só a questão, o temperamento não é só a questão do se expressar e do falar. Há outras características. Mas essas são as que as pessoas mais percebem. Então, fica muito claro de dar um exemplo. Então, quanto mais a pessoa se conhece, então eu tenho esse temperamento, por isso que eu tenho tanta dificuldade de falar, por isso que às vezes até ali com um cliente eu vou bem ali, mas, nossa, me chamam para participar de um podcast, eu recuso o convite porque eu tenho dificuldade. Damaris, e é o que mais eu escuto de algumas mulheres que são incríveis, têm produtos maravilhosos, está faltando elas virarem essa chavinha, porque quando você faz o convite, elas se assustam e dizem que não conseguem falar. E aí eu digo, mas você é algo simples, é algo que você vai falar do seu trabalho, não tem, mas eu tenho vergonha, mas eu não consigo. E com isso perde, né? Perde-se a oportunidade, se perde de estar no mercado. Porque hoje também a gente tem que... Eu acho que é uma situação que você vai concordar, que hoje quem está se desenvolvendo mais, a chance de chegar em algum lugar maior é muito maior, é muito mais grande. Sem dúvida. Aquela empreendedora que está se desenvolvendo ali com o produto dela, nossa, ela está indo numa crescente muito grande. Aquela outra que já está ali com receio, com medo, com vergonha, essa não vai ficar sempre nessa mesma ali rodandinho e não vai sair disso. Então, algo para virar a chave dessas pessoas e elas começarem a aceitar esses convites. Exatamente isso. Primeira coisa, muitas pessoas ainda não compram de você que está ouvindo a gente, está assistindo a gente aqui hoje. Muitas pessoas ainda não compram o seu produto ou seu serviço porque elas não sabem que você existe. Fato. O podcast, uma entrevista, é uma oportunidade das pessoas conhecerem você e o seu trabalho. Ponto número 1. O ponto número 2, quando você está se comunicando, quando você vem aqui, por exemplo, participar do programa Empreendendo com Elas, quando você vai a algum outro tipo de convite, dar uma palestra, fazer uma reunião,
não é sobre você, é sobre outra pessoa. Agora, eu conversando aqui com você, eu não vou falar o que é mais legal para mim, o que eu acho da minha cabeça, e vou, desculpa a expressão, arrotar conhecimento. Eu vou falar aquilo que a pessoa que está nos ouvindo precisa saber. Perfeito. O que é importante para ela? O que vai fazer diferença na vida dela? Perfeito. Então, a empreendedora, quando ela é convidada para um podcast, para uma entrevista, o que ela tem que fazer? Não recusar, se preparar. Ela tem que buscar preparação e pensar o que é importante para as pessoas saberem sobre o meu trabalho. O que vai fazer diferença na vida dela sobre o meu trabalho? Às vezes, a pessoa é convidada para uma reunião de networking, por exemplo. Participei de um bem recentemente, foi bem gostoso. E tinha um momento da gente se apresentar rapidamente, ali falar quem você é e tal, com que ramo que você trabalha. Tem pessoas que têm medo de ficar em pé e de falar. Mas quando elas viram esse holofote, eu gosto muito de usar essa explicação, essa ilustração. Elas sentem timidez, vergonha, porque quando elas levantam para falar, elas imaginam que tem assim, um holofote em cima delas, então todos os defeitos delas vão ficar aparentes. E eu convido todas essas mulheres que têm essa dificuldade a virar esse holofote e colocar na outra pessoa. Tira o foco de si mesma, coloca o foco na outra. O que ela precisa? Aí você consegue ouvir ela melhor. Nossa, incrível. O que ela precisa? Ela está precisando. Talvez o que você está querendo oferecer não é o que ela precisa. Talvez o que você está querendo oferecer é algo que uma outra cliente precisa. Como você vai saber o que ela precisa? Ouvindo. E você tendo o holofote nela, ela está em evidência. Aí sai aquele peso, sabe assim? Por exemplo, aqui mesmo, nesse lugar onde a gente está agora. Se eu tivesse com o holofote em cima de mim, nossa, eu ia ficar aqui preocupada com... Será que eu estou falando todas as palavras certas? Será que... Ai, o meu blazer? Será que o meu cabelo... Mas eu não quero me preocupar com isso. Eu me preparei anteriormente. Quando eu chego aqui o que é que essas mulheres precisam ouvir que vai fazer a diferença na vida delas? E por meio do qual a gente vai se conectar. Elas vão se conectar comigo com alguma fala, com alguma coisa que fez diferença para elas, que falou lá no coração delas. E assim a gente pode ir criando as conexões. Mas se eu falo só o que é importante para mim, eu não estou levando em conta a necessidade da outra pessoa. E em última análise, empreender. A gente empreende para levar o nosso serviço, o nosso produto, para transformar a vida das pessoas. Sim. Eu vou ficar no exemplo da Semijoia, porque é uma coisa com a qual muitas mulheres empreendem e todas nós gostamos. Sim, amamos. A Semijoia, o que ela traz para a pessoa? Ela traz autoestima, ela traz a se sentir bonita, se sentir bem, se encaixar nos lugares, se sentir pertencente. Sim, se programar para um evento. Exatamente, não é simplesmente você... eu vou pôr porque me disseram que eu tenho que pôr, porque fica mais bonito, ou alguma coisa assim. Mas qual é o benefício que isso traz para quem está comprando uma semijoia? Então, em vez de eu focar, por exemplo, olha que pulseira linda, ela é de ouro, isso, aquilo, sim, são as características dela. Mas que benefício essa pulseira vai trazer para a mulher que vestir essa pulseira? Como ela vai se sentir quando ela estiver usando essa pulseira, né? Se imagine-se. E eu digo na comunicação assim, imagine-se falando para as pessoas sem trava, sem você precisar ficar preocupada, com medo. Imagine-se fazendo isso. Que maravilha que é você pôr o foco na outra pessoa. Nossa, perfeito, perfeito. E é onde você consegue, aí sim, cada vez mais nos seus objetivos. Alcançar os seus objetivos, você pensando nisso. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Que é o que as grandes marcas geralmente faz. Vamos falar aí do iPhone mesmo. Ele tem essa visão do que nós precisamos. E com isso ele hoje é um aí, né, dos celulares que todo mundo é o queridinho do mundo todo. Objeto de desejo, né? Exatamente. Quando você quer você já está no 13, você já está pensando no 15, o que ele pode te proporcionar, sendo que se o 13 já faz aquilo, né, te ajuda, imagine então um melhor que ele. Então ele sempre vem trazendo algo e muitas vezes muda pouquíssimas coisas, mas ele faz
ele vira a chavinha, né? Você Exatamente. quer ele. Exatamente. E é o que as mulheres empreendedoras têm que começar realmente, Damaris, a entender, A virar essa a chave. virar essa chave. Inclusive em todo o seu material. Você faz um material de divulgação, o seu próprio Instagram e outras mídias que você utilizar, pense do ponto de vista da sua cliente, do seu Sim. cliente. Quem vai entrar lá vai enxergar o quê? Vai ver o quê? Obviamente, você vai começar de algum lugar. Ninguém começa sabendo todas as coisas. Sim. Mas à medida que você for aumentando o seu conhecimento, melhorando sua capacidade de fazer, e até a questão estética, muitas vezes, né, do teu material, da tua loja, do teu empreendimento, sempre procure ter o olhar do cliente. Como é que o cliente se sente quando ele entra aqui, nesse ambiente, seja ambiente físico ou virtual? Como é que ele se sente? Como é que é a experiência dele quando ele entra em contato comigo? Quando ele entra em contato pelo WhatsApp com alguma loja, com algum negócio, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu mesma fiz uma pesquisa com 3 fornecedores, agora no último mês. Então, mandei pelo WhatsApp minhas solicitações e tal. E foi interessante as respostas. A empresa que me respondeu, o WhatsApp, com uma comunicação mais clara, com a pontuação correta, assim, de uma maneira, não somente a prontidão em responder, porque a gente sabe que existe o tempo das coisas, né? Mas, assim, a forma de se expressar no WhatsApp me transmitiu uma ideia muito mais profissional do que aquela empresa que foi mais lacônica, assim, quer dizer, falou pouco, não explicou muito, falou, não sei, vamos ver, nesse dia não sei se dá. No fim, eu fui conhecer todas as 3 que eu fiz contato, todas eram muito boas. E eu acabei fazendo até com aquela que foi mais, assim, não foi tão boa na comunicação. Porque eu decidi, eu falei, não, eu vou lá conhecer, eu vou ver. Se eu tivesse ficado só no WhatsApp, eu ia dizer, não, esse fornecedor aqui não me passou uma boa impressão. Mas como eu estava focada em que eu tinha que ter pelo menos 3 para eu ter uma noção, um termo de comparação, eu fui conhecer. Falei, nossa, esse aqui me atende. Mas bem que podia melhorar a comunicação no WhatsApp, que é um desafio também. A gente tem comunicação interpessoal, assim, ao vivo. Tem o Instagram, tem o WhatsApp. Tem menos, hoje em dia, ligação telefônica pelo celular, mas ainda tem. Então, são vários campos para a gente poder desenvolver e a gente precisa ter consciência disso. A gente só começa a desenvolver quando a gente tem consciência. Então, Marisa, em cada uma dessas plataformas, e no caso, né, o pessoal, e depois a gente também tem que ter uma noção do como a gente muda a nossa comunicação? Sim. Por exemplo, se você vai falar, você vai ter uma reunião 1 a 1. Por exemplo, você vai ter uma reunião com uma pessoa, você vai se comunicar de uma determinada forma. Correto. Você vai fazer uma live no Instagram, você vai se comunicar de uma outra maneira. É para mais gente, é ao vivo. Não quer dizer que não podemos cometer erros. E esse é um grande fator. As pessoas, às vezes, se deixam parar, desestimular, porque, cometi um erro, nossa. E eu sempre digo, não é se eu errar, é quando eu errar, o que eu faço com isso? É uma outra perspectiva, né? Em vez de sentar, chorar e se descabelar. Dizer que não quer mais, porque passou vergonha, porque falou. E é algo que... Isso acontece geralmente quando você começa a fazer vídeos e aí você erra e aí você... E foi só uma palavra. De repente, você podia continuar ali e vai. E muitas vezes você acaba ficando ali, não quero fazer porque eu errei, porque eu não soube falar, e você apaga aquele vídeo e assim você vai. E você acaba não fazendo nada também, né? Exatamente, uma autocobrança Uma muito autocobrança. exagerada por perfeição, mas sabe por quê? Porque a gente se compara aos tops, aos melhores. Então a gente está lá no nosso feed do Instagram, olhando as pessoas do nosso ramo ali, mas as tops, que não começaram ontem. A gente está começando hoje, vamos dizer assim, né? Eu estou começando hoje, eu vou para o Instagram, nossa, nunca vou conseguir ser que nem fulana, nossa, desestimula. A gente tem que sempre lembrar que você não vai estar falando no Instagram para quem sabe mais do que você. Você vai estar falando para quem sabe menos do que você. Para quem você pode ajudar. Então, eu no meu Instagram, eu não vou falar para os top comunicadores do Brasil. Eu vou falar para quem ainda não consegue se comunicar muito bem. Ainda não sabe o que eu sei. Eu vou aprender com os tops. Esse é outro ponto. A gente tem que estar sempre aprendendo. Eu vou aprender com quem está no degrau acima do meu. E quem está no degrau abaixo do meu, eu vou dar a mão e vou falar, vem comigo. Vamos
subir um degrau no teu desenvolvimento. Então, isso é muito importante. A gente não se comparar com quem está anos-luz à nossa frente. Essa pessoa tem uma caminhada. A gente precisa sempre se comparar conosco. Como eu era, e eu posso... eu sempre estou atenta a isso e posso falar isso. Como eu era ano passado. Como eu era 2 anos atrás. Falei para vocês que eu comecei no Instagram também. Eu também não sabia nada de Instagram. Há mais ou menos uns 2 anos que eu trouxe esse trabalho para mais visibilidade no digital. Empreendendo no digital. Mas, apesar de toda a experiência no teatro, eu tive as minhas questões. Eu ia gravar vídeo e, nossa, ai não, gravava assim 20 para ver um que, ai, vou postar e não vou nem olhar. Salvasse e posta e sai correndo, como diz outra. Posta e sai correndo, exatamente. Então, é uma questão de você se acostumar, é uma questão de mentalidade, de você entender o que você está fazendo ali, para que você está fazendo aquilo, por quem você está fazendo aquilo e, principalmente, por quê. O porquê é muito importante, porque as circunstâncias em volta vão mudar. Aí você pode desanimar. Se o teu porquê é forte, eu estou fazendo isso porque, complete a frase, se o teu porquê é forte, você aguenta, você chora muitas vezes, você fica frustrada. Teve uma vez que eu estava fazendo um desafio, eu gosto de aprender línguas, daí agora eu estou aprendendo a falar francês. E aí, no verão do ano passado, eu fiz um desafio assim, de 21 dias de vídeos em francês. Eu gosto desses desafios assim, 21 dias de não sei o que lá, 21 dias gravando vídeo daí em francês. Daí eu me preparava, tal, e pensava, o que eu vou falar, né? Pensava antes, que essa é uma chave, parece óbvio, mas tem que pensar antes o que você vai falar. Parênteses, algumas pessoas ficam com medo, às vezes, de gravar e de colocar no Instagram, porque elas pensam assim, eu tenho que abrir a câmera e sair falando. E não é assim. Algumas pessoas que já têm muita experiência e muitos seguidores e podem falar praticamente o que elas querem, essas pessoas abrem a câmera e falam sem pensar antes. Mas também pensam antes em muitas coisas. A gente, quando a gente vai começar a gravar vídeos, a destravar isso, a gente precisa pensar antes o que a gente vai falar. Pensar na cabeça, ou organizar num papel, vou falar isso, isso e isso. Então, vou falar assim, assim, assado, vou usar essas palavras, vou falar do produto, enfim. Até mesmo, você está mostrando ali, é um vídeo mais do teu pessoal, para dar aquela quebrada, assim, no profissional. Pensar antes. O que eu vou falar e qual é o objetivo disso? Né? Tudo precisa ser bem intencional. Por que eu estou mostrando isso? É só para mostrar, só para pôr o holofote em mim, para mostrar que maravilhoso que eu estou aqui? Ou isso tem alguma mensagem para quem vai estar vendo esse meu vídeo? Então, a pessoa precisa pensar antes o que ela vai falar, para que quando ela ligue a câmera do celular, ela tenha essa desenvoltura, ela não dê aquele branco. Isso é treinável e isso é algo que todas as pessoas podem fazer, cada uma no seu ritmo. Correto. Importantíssimo essas colocações que você está trazendo, Damaris, porque realmente essa é a grande dificuldade de muitas mulheres que nós temos. E não só empreendedoras, mas também outras mulheres até que estão no próprio CLT e precisam mudar um pouco mais, melhorar a sua comunicação para poder também chegar no seu objetivo, que muitas vezes é uma liderança maior. E às vezes elas não conseguem isso por essa trava, por a vergonha, pela timidez. Porque a gente vem também, nós mulheres viemos de uma sociedade que sempre a mulher é a que sempre falava menos. Então hoje a gente já consegue se falar mais, se colocar mais, né? E isso aí então ainda tem muitas que estão ainda travadas. Mas aqui, com essa nossa conversa de hoje, eu acho que não tem mais motivo para esse ano de 2025, que ainda está começando, não procurar um bom profissional, não procurar, seguir você nas redes sociais, te conhecer. Eu vi que você também trabalha como mentora, né? Sim. Comunicar 2025, isto? Sim, E qual é o objetivo desse projeto e como ele pode transformar a vida de pessoas? A mentoria Comunicar surgiu para dar um acompanhamento para as mulheres, porque eu percebi que muitas mulheres e homens também
fazem cursos de comunicação, ou leem livros a esse respeito, ou vão em muitas palestras, fazem um curso online, mas aquilo acaba não sendo suficiente para que a pessoa tenha um desenvolvimento mais rápido, mais acelerado, vamos dizer assim. Correto. Às vezes a pessoa leva 3 anos, 5 anos, indo numa certa direção, mas sem a ajuda de alguém, ela vai sozinha, sem alguém ao lado. E eu percebi que com alguém ao lado, orientando, mostrando, acompanhando essa pessoa, ajudando ela a enxergar, inclusive, o progresso. Às vezes a pessoa se desanima porque ela não vê o progresso que ela já fez. Ela continua se comparando com outros, em vez de comparar consigo mesma lá atrás. Então a pessoa vai sozinha e ela fica cansada, ela fica às vezes desorientada. Chega no meio do caminho e pensa, ah, não sei se eu quero fazer isso, ou faz um monte de cursos e não utiliza na prática. Tem receio, sabe? Não tem aquela orientação. Então, a mentoria veio para ajudar as mulheres a ter esse acompanhamento. Nos nossos encontros, eu trago para as mulheres conteúdo a respeito da comunicação, a respeito da palavra, da importância da comunicação verbal e não verbal. Você falou, né, das mulheres que até estão nas empresas, às vezes querem novas oportunidades e não conseguem. Sabe o que acontece muitas vezes? Ela é uma baita profissional, mas ela não externa isso até mesmo nas roupas dela. Ela continua se vestindo como uma adolescente, na modinha assim da época, e não percebe que ela precisa mostrar maturidade também no seu vestuário, nos seus acessórios e na forma de se portar. Então, ter o conhecimento, você pode ser uma profissional nota 10, uma empreendedora nota 10, de conhecimento, de experiência. Se você tem uma comunicação verbal e não verbal, que é ali uma nota 3 ou 4, você vai ser percebida pela nota 3 ou 4. É a percepção que você provoca nas pessoas. As pessoas vão olhar para você e posicionar você na cabeça delas em um certo lugar. Então, é essa percepção. É você simplesmente pôr para fora tudo que você tem dentro, deixar transparecer, ser adequado àquilo que você tem. Na mentoria, a gente trabalha a mentalidade, que sempre a gente tem que trabalhar a mentalidade. A gente trabalha a questão justamente da palavra, do se comunicar, do porquê é importante, e dando foco naquela necessidade que a cliente tem no momento. Cada pessoa tem uma trajetória, então não é uma coisa assim fechada, você vai passar por esse caminho, vai ver um monte de coisa que você não precisa até chegar lá no final. Não, eu tenho uma trilha que a gente vai seguindo e a gente vai adaptando para aquilo que a pessoa precisa, eu vou trazendo para ela o que ela precisa. Então, a mentoria Comunicar surgiu assim, e no ano passado, em 2023, e no ano passado, 2024, eu incluí também uma mentoria sobre o caminho da mudança. Eu acho legal falar sobre isso. Com certeza. Assim como eu fiz uma grande mudança, fiz várias mudanças na vida, né? Morei em vários lugares e mudei muitas coisas. E em 2023 mudei, então, o status para empreendedora, especialmente no digital. Assim, tem muitas mulheres também que estão passando por essa mudança. Muito, Damaris. Que estão empreendendo. Às vezes não estão empreendendo agora, mas pensam nisso há muito tempo. Mas tem medo, tem um monte de coisa falando com ela, né? Ecos do passado e muitas coisas. Então, eu fiz uma outra vertente da mentoria, que é para ajudar as mulheres que precisam fazer essa mudança. Uma transição de vida, às vezes é profissional, mas às vezes não é nem profissional. São outras mudanças que ela quer fazer. Mas ela já está cansada. Ela já tentou sozinha e não teve aquela condição de seguir adiante sozinha. Então, para acompanhar essas mulheres, também tem a vertente da mentoria Caminho da Mudança, que a gente analisa os 5 passos, os 5 pilares que você precisa trabalhar quando você quer mudar algo, que é a sua mentalidade, que é o autoconhecimento, que é a organização, a comunicação e a liderança. Então, a gente trabalha esses pilares, abrindo a mentalidade, a consciência e trazendo exercícios práticos para a pessoa colocar na vida dela e, de fato, mudar. Porque, não sei se vocês ouvem muito, às vezes a gente mesma fala, né? Ai, não, isso aqui precisa mudar. Ai, não dá mais. Ai, não consigo mais. Sim. Mas quando você vê, você está lá de novo, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, passando a mesma raiva.
Então, exatamente isso. E às vezes você não tem, tá todo mundo cuidando da sua vida, certo? Sim. Tá todo mundo cuidando da sua vida. Sim. Então, a importância de você ter uma mentora do teu lado que vai te mostrar a luz, sabe? Te mostrar o caminho e caminhar com você. Não só dizer assim, ó, apontar, vai para lá, ó. Vai junto com você, vai mostrando, vai te dando mais consciência daquilo que você não está conseguindo ver. E isso está sendo fantástico, porque as mulheres realmente conseguem enxergar, falam, nossa, há uns meses atrás eu não imaginaria isso ser possível. Graças ao que eu estou desenvolvendo, conseguindo desenvolver aqui com você, estou conseguindo enxergar outras possibilidades. Parece que a coisa está fluindo. E quando a gente está em movimento, que as coisas acontecem, né? Se a gente fica parada no nosso casulo lá, quietinhas, né, chorando, porque isso, porque aquilo, cada vez menos coisas vão acontecer. Mas se você abre as asas da borboleta, né, você vai para o mundo, você mostra a importância da comunicação, você se mostra para o mundo quem você realmente é, trabalha as suas inseguranças, o seu medo de rejeição, que é uma coisa muito forte também. Muito. Quando você trabalha tudo isso, você começa a enxergar e fala, gente, esse mundo já era assim? E eu que não estava vendo? Nossa, estou até assim impactada com tanta informação. Sim, as nossas ouvintes devem estar anotando tudo, Espero, né? Porque até eu já estou anotando tudo. Não, e realmente, Damaris, é isso que você colocou aqui, é exatamente isso que acontece com muitas mulheres. E a gente vê que, a gente fala muito aqui no programa que gosto de sempre trazer mulheres reais, porque precisamos cada vez mais falar com mulheres reais. Mulheres que têm os seus perrengues, mas que também estão ali à frente, liderando, fazendo, aprendendo mais. E também, a gente fala muito, né, que nós mulheres, né, Amanda, a gente é muitas mulheres em uma só. Sim, várias identidades. Várias dentro identidades da nossa pessoa. Dentro de uma pessoa. E fazemos várias coisas ao mesmo tempo também. Exatamente. E aí tem também nós que já estamos aí na questão do 40 a mais, temos também uma colega que agora, daqui mais um tempo, começa, dependendo da mulher, já começa a andar, que é a menopausa. Sim. Então, a gente também tem que cuidar com isso também. E eu digo o seguinte, a gente sempre tem que cuidar de nós como mulher. E aí, sim, a gente vai fazendo essas buscas. E o que você traz hoje em relação à comunicação é muito importante para nós conseguirmos liderar como mulher. Sim. E as coisas irem acontecendo. Principalmente como a gente acabou de falar. Como você disse, mas nada mudou. Mas, às vezes, você tem uma oportunidade e você também não pega ela para você. Exatamente. Deixa passar a oportunidade. A gente está aí em fevereiro, estamos no começo do ano. Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, essa mulher que está aí pensando, comece a pensar em executar essas projeções, né? Esses projetos. Eu sempre digo assim, sempre você tem que começar. Mas eu quero empreender. Então, procure uma rede de apoio também, Damaris, que eu acho que é muito importante. Sim. Né? A gente fala sobre redes de apoio, onde a gente tem várias instituições incríveis, como a gente tem o Sebrae. Né? Então, a gente tem ali várias instituições onde nos dá esse suporte para você fazer um network, para você conhecer um palestrante, para você trocar informações com outras mulheres. E eu até acho engraçado que como a comunicação ela faz parte da mulher empreendedora quando ela está naquele momento do desenvolvimento. Por quê? Porque hoje você fica até mais assim, vamos falar, até meio que cara de pau, né? Senta uma mulher do seu lado, você fala, oi, tudo bem? Aí você já pergunta para ela, você é empreendedora? Você empreende no quê? Porque o que você faz da vida? O que você faz? E aí uma já começa a trocar ideia, e daí já vai falando, já vai conversando. Nossa, que bacana. E aí quando você vê, você já trocou ali o WhatsApp, você já está seguindo. Hoje é aquela questão, abre aqui que eu já quero seguir você no Instagram, eu já quero te acompanhar. E isso é muito bacana. E você veja o quanto a comunicação em si, ela está ali muito... ela faz parte hoje de uma mulher empreendedora. Sem dúvida. Sem dúvida. A mulher em geral... A mulher em geral tem bastante palavras para falar. Nós somos diferentes dos homens. É importante a gente entender isso. Nós podemos muitas coisas. Queremos todas? Não sei.
né? A gente vai definir o que a gente quer para nossa vida. Sim. Nós podemos muitas coisas, mas nós temos características diferentes. E uma delas é que nós temos muitas palavras para falar, né? E quando a gente aprende a direcionar isso, como você falou, quando a gente está imbuída desse espírito empreendedor, a gente já olha para a cadeira do lado e fala, você trabalha com o quê? E aí você já vai criando uma conexão. Sim. Você vai perdendo um pouco a vergonha. Mas é preciso trabalhar isso. É preciso você, como você falou, buscar Sebrae, buscar grupos de networking, buscar conhecer outras pessoas, para que as pessoas saibam quem você é. Como eu falei mais cedo, muitas pessoas não compram de você, não usam o seu serviço, porque elas não sabem que você existe. No momento que elas te conhecerem, eles nunca mais vão te largar. Porque a tua agenda vai ficar cheia. Por quê? Porque elas vão ter a oportunidade de conhecer você. Concordo plenamente. A gente precisa se comunicar bem dentro da nossa casa para que as coisas fluam bem. A gente precisa se comunicar bem no nosso trabalhar, no nosso social, até mesmo quando a gente vai... Tem pessoas que declinam, que não aceitam convites para ir, por exemplo, numa festa, porque ela tem vergonha de interagir com as pessoas. Ela tem vergonha de estar lá, que vai estar todo mundo olhando para ela. Aí, quando meus filhos falam, os adolescentes são muito inseguros, né, em relação a isso, eles estão construindo a segurança. Eu tenho 3 filhos. Olha, parabéns. Eles agora já não tem mais criança, então a mais nova tem 14, o do meio tem 18 e a mais velha tem 22. Uau. E eles vão construindo a segurança deles, né, ao longo do tempo. E daí, às vezes, eles vêm com uma assim, né, mas eu vou lá e não conheço ninguém, vai estar todo mundo olhando para mim. E daí eu pergunto, por que você acha que vai estar todo mundo olhando para você? Não é? Sim. Lembra do holofote? Sim. Quando a gente coloca esse holofote em cima de nós, a gente olha cada pequeno defeito. Mas vão ver esse amassadinho que tem aqui na minha blusa. Você está vendo? Ou como os adolescentes, você fala, um negocinho aqui no rosto, assim, um pequeno... A gente nem consegue ver. Eu falo, onde, filha? Não consigo ver. Não, tá aqui. Para eles parece que tá uma coisa gigante. Porque eles estão pondo o foco ali. E você, empreendedora que está ouvindo a gente, talvez você esteja colocando demais o holofote em você, nos teus defeitos, nas tuas dificuldades, em vez de virar esse holofote para outra pessoa, para a cadeira ao lado e para outra pessoa, para saber o que essa pessoa precisa, quem ela é, o que ela faz e como o teu trabalho pode transformar a vida dessa pessoa. Eu olhando para trás, assim, a trajetória toda, tudo que eu vivi até hoje... Um certo dia, alguns anos atrás, eu parei e comecei a pensar assim, o que tem em comum em tudo que eu fiz até hoje? Seja em termos profissionais, seja em termos do trabalho da igreja e outras coisas. Sempre tem em comum o desenvolver pessoas. O trazer para fora da pessoa aquilo que já está dentro dela, ela não está enxergando, ela não percebe que ela tem, trazer isso para fora dela. Em cada trabalho que eu passei, e agora... mais ainda, empreendendo e trabalhando com a comunicação, eu percebo que isso é um propósito. E no período em que eu estive em casa como mãe em tempo integral, foram cerca de 10 anos, que eu me dediquei ao propósito, ao projeto mais importante da vida, que foi educar os meus filhos em tempo integral, eu percebi que eu também estava desenvolvendo pessoas. As pessoas mais importantes da minha vida, né? Junto com o meu marido e a minha família. Então, eu estava desenvolvendo pessoas também. E quem está nos ouvindo agora, olhe para trás. Pense assim, o que tem em comum em tudo que você já fez até hoje? Você está buscando um propósito maior? Olhe o que tem em cada coisa que você já fez. Você provavelmente vai encontrar aí. Às vezes as pessoas querem um propósito olhando para frente. Eu vou buscar o meu propósito. Se você olhar para trás, você vai ver que você já está vivendo esse propósito. Só que de uma maneira... mais solta, não direcionada, não intencional. E quanto mais intencional, quer dizer, o que é ser intencional? Que também é uma coisa que é muito falada. Traduzindo fazer de propósito. Fazer o propósito? De propósito. Não deixar acontecer meio que sem querer, se alguém me convidar, daí eu vou... Não, ir lá e buscar aquilo, fazer aquilo. Buscar o convite também, né, Damaris? Não só esperar ser convidada. Fazer o seu palco. Você quer um palco para você falar? Faça a sua reunião. Monte o seu podcast, projeto que eu tenho para esse semestre, que já estou lançando em 2025.
vou fazer um podcast, eu quero muito ouvir as histórias das pessoas. As histórias das pessoas nos conectam muito, nos ensinam e nos emocionam muito. Muito. Então, se você, de repente, porque não me dão... Essa frase, eu acho assim que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, do nosso repertório. Sim. Não me dão oportunidade. É algo que eu acho interessante abordar, que é o modo de operação infantil e o modo de operação adulto. Uma criança, as pessoas fazem as coisas por ela, dão as coisas na mão dela, prontas. Ela vai sendo ensinada, mas, em geral, ela já recebe pronto uma criança pequena. E uma mulher adulta vai atrás do que ela quer, avalia, calcula risco, mas busca oportunidades. Então, a gente tem que cuidar para ver se a gente não está escorregando para o modo de operação infantil, sendo já uma mulher adulta, querendo que me tragam, que me deem, que põem no meu colo, para daí, então, eu fazer. Mas será que eu não tenho que fazer a minha oportunidade? Sim. É exatamente isso. Nós vamos para um breve intervalo e depois nós voltamos, né, com essa mulher maravilhosa aqui no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Fiquem conosco até daqui a pouquinho. Voltamos, nossos ouvintes. Eu falei que seria rapidinho, então já estamos aqui novamente com essa mulher incrível, Damaris, que é mentora, que ela é incrível. Gente, consigam essa mulher que realmente vale muito a pena. Obrigada. Damaris, a gente já quer voltar a falar assim no segundo bloco, que é o custo de ser invisível. É uma frase que você traz, qual o custo de ser invisível? O que significa na prática para profissionais e empreendedoras? Ser invisível na prática para profissionais e empreendedoras é não aparecer para ninguém. É ninguém saber que você existe. Como isso acontece? Quando você não usa os canais de comunicação que você tem, ou você usa os canais de uma maneira deficiente, de uma maneira não adequada, de uma maneira aquém do que você poderia, menos do que você poderia usar, de uma maneira menos qualificada, talvez. Então, quando alguém vai procurar os serviços semelhantes, a quem está nos ouvindo, né? Alguém vai procurar um serviço como o seu, mas você não está na rede, ela não tem um teu material para ela ver, você está invisível. Ela não te vê. Se você, porventura, trabalha com outro tipo, você não está empreendendo, você está numa empresa, você trabalha lá, mas você não participa ativamente das reuniões, você não dá a sua opinião porque você tem vergonha, porque você se sente inadequada, tem medo da rejeição, você é invisível para as lideranças que estão lá. Vira o café com leite, sabe? Que a gente brinca nas brincadeiras de pega-pega. O café com leite, tipo, ninguém dá muita bola. Você vira o café com leite da brincadeira do empreender, da brincadeira do trabalho, né? Fazendo uma brincadeira. Sim. Você ser invisível significa que as pessoas não sabem direito quem você é, o que você faz, e por isso elas não te procuram. Então, você existe, você está ali esperando alguém bater na sua porta, mas, ao mesmo tempo, você nem põe na porta um anúncio do que você faz. E, antigamente, bastava a gente ser um bom profissional, uma boa profissional, ser extremamente capacitada, e o boca a boca seria suficiente. Às vezes, você punha um anúncio aqui, ali, no jornal, numa revista, num outro meio. Mas, hoje em dia, você precisa mostrar mais o que você faz. Usar os meios de comunicação. A gente tem uma ilusão, até um certo momento da vida, de que as pessoas vão vir correndo atrás da gente quando elas imaginarem a profissional que a gente é. Não, eu sou uma excelente profissional. As pessoas têm que vir correndo para mim. Mas se eu estou invisível, se elas não sabem o que eu faço, se eu faço, mas não fica claro. Por exemplo, às vezes você entra no Instagram da pessoa, mas não fica claro o que ela faz, com o que ela trabalha. Por exemplo, na área da comunicação, eu posso ter várias vertentes na comunicação. Eu posso ajudar alguém a se preparar para uma palestra que ela foi convidada para dar. Eu posso ajudar alguém a melhorar a comunicação no dia a dia, tomando mais consciência, implementando ações para melhorar a sua comunicação do dia a dia. Então, tem várias coisas que eu posso trabalhar com a comunicação. Isso precisa estar claro, que eu trabalho com comunicação. Então, a empreendedora precisa ter em mente que, para as pessoas saberem o que ela faz, ela tem que contar o que ela faz. Tem uma coisa interessante que é a seguinte: a gente muitas vezes foi criada para a humildade, né? Para não se achar mais que os outros, para não ficar falando e tal, e tem o seu valor.
Mas, quando você exerce um tipo de trabalho, não é se achar mais que os outros. É você simplesmente falar o que você faz. Contar o que você faz. E para você poder ter a oportunidade de mostrar o que você faz. Algumas pessoas vêm até nós assim, tipo, peguei ao acaso, assim, o nome, resolvi ir, Sim. gostei. Mas hoje em dia, como eu falei antes, cada vez mais as pessoas estão dando aquela procuradinha para ver se a pessoa realmente, o que ela faz, com o que ela trabalha, será que ela pode resolver o meu problema, me ajudar e tal. Então, ser invisível é as pessoas não saberem que você existe e por isso elas não te procurarem, por isso a sua opinião não ser levada em conta, por isso o seu orçamento não ser considerado. Às vezes você não tem nem a oportunidade de dar um orçamento, porque a pessoa, mas nossa, se eu soubesse que você trabalhava com isso, agora eu já fechei com o outro. Nossa, Damaris, o que muito acontece. Muito acontece. Nossa, você falou agora muito. E realmente você tem que se colocar à frente do seu produto, do seu trabalho. Né? E é perdendo a vergonha que você vai deixar de ser invisível. Exatamente. Porque senão você realmente sempre vai ficar nessa de nunca ninguém saber quem você é, o que você faz. É importantíssimo essa colocação que você trouxe para nós, porque realmente isso acontece muito com as nossas mulheres empreendedoras, que é a questão da vergonha. A vergonha, e mais um fator, a vergonha que você citou é muito, muito presente. E um segundo fator, a rejeição, o medo da rejeição. Às vezes, a pessoa, não vou falar porque daí não vão querer, vão me dizer não. E é importante a gente lembrar que quando um cliente está dizendo não, ele não está dizendo não para você e para o teu produto. Ele está dizendo não para ele mesmo, para ela mesma. Sim. Que ela não quer aquela oportunidade nesse momento. Embora fosse uma oportunidade maravilhosa, fosse transformar a vida dela, mas ela não quer ter essa oportunidade nesse momento. Então, você vai continuar oferecendo para as pessoas. A Eva, maravilhosa, que nós amamos. Beijo, Eva. A Damaris está aqui conosco hoje. Muito obrigada por você ter feito essa rede de apoio e ter conectado nós duas aqui. É incrível, realmente. Ela colocou uma frase, ela disse ela comentou algo no Instagram. Amandinha, por gentileza. Deixa eu verificar. Que acabou de entrar aqui para mim. Beijo, minha linda. Espero você no programa, hein? A Eva, ela hoje, da Albazar, hoje ela temos uma parceria comigo, então, alguns eventos, alguns lugares, eu sempre estou com as belas roupas dela, que é linda, né, Damaris? Sim, eu tive o prazer de conhecer a loja da Eva, maravilhosa. Eva, um beijo para você, obrigada por fazer essa conexão excelente. Incrível. E recomendo a todas que estão nos ouvindo que vão conhecer a Albazar, que é magnífica. Tem uma mensagem aqui da Eva que diz assim: bom dia, maravilhosas. Bom dia! Tema tão necessário e a explicação da Damaris muito esclarecedora e objetiva. Adorei, parabéns. Uau! Legal, fico muito feliz. Você viu como que é? Você está vendo? Transmitir. Conseguimos transmitir e é algo realmente que é necessário. Né? E olha, é aquilo que a gente fala sobre as redes de apoio, mulheres estar nos apoiando, e nós também vamos fazer essa contrapartida também de apoiar, deixar um pouco aquela questão das mulheres serem rivais. Sim. Sabe? Tá sempre competindo por alguma coisa. Não há necessidade disso. Aí o mundo está muito grande. Quem diria nós poder atender todo mundo e não conseguimos. E você mesmo, você dentro da tua profissão, você tem muitas amigas que são da mesma área que você. Exatamente. E que vocês trocam informações, trocam ideias. De repente uma fala, olha, Damaris, eu fiz aquele curso, foi bacana. Vou dizer para você fazer também. E eu acho isso que é como que tem que ser feito. Porque tem espaço para todo mundo. Exatamente isso. Tem espaço para todo mundo e isso que a gente precisa lembrar, que a gente primeiro tem que ocupar o nosso espaço. Sim. Ele está ali, a gente precisa ocupar. E não necessariamente ir lá e já querer ocupar todos os espaços. Isso também tem a ver com o comunicar e com o autoconhecimento. Eu entender que eu tenho o meu espaço para ocupar, que ele é meu, que não precisa vir ninguém de fora ocupá-lo, e eu também não vou precisar
ocupar o espaço de outra pessoa. As pessoas se conectam com as pessoas. Então, às vezes, alguém que se conectou comigo hoje, nessa nossa conversa, vai me procurar e a gente vai fazer um excelente negócio juntos, vamos nos desenvolver juntas e assim por diante. Haverá outras pessoas que vão ouvir a nossa conversa e vão pensar, nossa, tem alguém que também presta serviços, ela se conecta com aquela pessoa. Correto. E tem espaço para todo mundo. Isso que é o mais bonito. É você ver que tem espaço para cada uma se desenvolver, fazer o seu trabalho, ter as suas próprias conexões, fazer redes. Até porque, se uma pessoa fosse atender todo mundo, não ia ter condições. A gente nem quer. A gente nem tem espaço na agenda para atender todo mundo. É muito bom que haja muitas mulheres excelentes na minha área, na sua área, na área de quem está ouvindo a gente. Sim. Que tenha outras pessoas, porque a gente pode se apoiar, como você falou. Sim. Apoiar umas às outras, para que, olha, eu percorri esse caminho, olha, foi interessante para mim, assim, olha, quem sabe você, é um caminho que você pode seguir, uma vai ajudando a outra, impulsionando a outra. Sim, perfeito. Só tem a ganhar. Exatamente. E, inclusive, a Eva, ela é uma mulher apaixonante. E a conexão com a Eva, ela já vem de muito tempo, esse cuidado que ela tem de estar sempre no programa, escutando, fazendo comentários. E, inclusive, a doutora Ana, que hoje atende, ela estava aqui no programa e ela se conectou com a doutora Ana. Hoje ela é paciente da doutora Ana, então você veja o quanto isso é bacana, né? O quanto a gente vai ali ajudando, plantando. Muitas vezes você está aqui, daqui a pouco tem uma outra pessoa que falou, nossa, eu gostei da Damaris, da comunicação, como ela coloca, e eu quero entrar em contato com ela, eu vou segui-la no Instagram para acompanhar o trabalho dela. Então, é sempre estar validando o trabalho de outra mulher. Sim, perfeito. Então, hoje a gente está aqui falando e a gente está validando o quê? O trabalho da Eva, que é lindo, que é o cuidar das mulheres, né, com a vestimenta, com aquelas peças maravilhosas que ela tem. Para quê? Para, junto com a comunicação, a mulher consiga, assim, chegar aonde ela almeja chegar. Exatamente, a parte da vestimenta. Vestimenta que você já colocou lá. Perfeito, no primeiro bloco. Conta muito. Conta porque muito. Ela traz para fora de nós quem a gente já é lá dentro. Sim. Isso que é muito importante a gente entender. Você, mulher, é maravilhosa, você é muito competente, você tem todas as suas habilidades. Mostra isso com uma roupa bonita, que te valoriza, que faz as pessoas verem a profissional que você é. Sim. Então, nesse particular, eu recomendo ao Nós Bazar, recomendamos ao Bazar. para vocês conseguirem colocar para fora. Sim. Todo esse profissionalismo. Sim. E estamos recebendo uma outra mensagem aqui, agora da Dani Bassetti, que diz o seguinte: conexões entre mulheres, um fortalecimento genuíno. Eita, essa minha outra mulher incrível, Dani Bassetti, beijo. Dani Bassetti é uma mulher incrível também, palestrante de mulheres, sempre está conosco aqui no programa Empreendendo com Elas, na Rádio Paraná Oficial. É sempre muito bom tê-la conosco. E também, hoje, ela também está junto com a Eva também. Você veja só, depois eu vou te conectar a todas essas mulheres, damas, porque cada uma tem a sua essência e cada uma traz ajuda, sabe? A gente esteve com a Dani sábado, que foi o lançamento de um livro que elas fizeram. Ela teve uma participação dentro do livro das Bem-Sucedidas. Então, é algo que é muito bacana. E é essa questão que a gente fala, é sempre estar nessa rede de apoio. Uma mulher apoiando, validando o trabalho da outra. Trazendo o que de melhor ela tem ali, e às vezes também ali insatisfeita, mas a gente consegue muitas vezes ajudar e apoiar. Sim. E algo importante das mulheres lembrarem sempre é que elas precisam buscar isso. Buscar isto. Não esperar que aconteça por um milagre. Não, vai buscar, se interessa, converse com as pessoas, busque, não fique isolada, tentando, tipo, eu contra o mundo, eu vou vencer, eu não preciso de ninguém, eu vou sozinha mesmo. Na minha opinião, não tem nada bonito nisso, em você se isolar. É claro que você tem que ir, você tem que colocar em prática, você tem que fazer
E às vezes, como eu também digo, às vezes a gente tem um sonho, um projeto que a gente tem que começar acreditando sozinha. Às vezes você não vai encontrar de primeira alguém que fecha com aquele projeto e tal. Você vai acreditando nele, mas vai buscando pessoas que acreditam junto com você. E aí você vai se movimentando e no movimento as coisas vão acontecendo. Então, a gente não é uma ilha isolada, a gente precisa sim ter uma interdependência entre as pessoas, um apoio entre as pessoas, para que a gente não precise se sentir sozinha. Hoje em dia, a gente não precisa mais se sentir sozinha, né? Só que a gente precisa, às vezes, você que está aí ouvindo a gente, está esperando alguém estender a mão para você. E se for você que tem que estender a mão? Exatamente. Se for você que precisa puxar alguém. Perfeito que você está trazendo, perfeito. Porque muitas mulheres falam assim, mas eu não tenho rede de apoio. Mas você, algum momento, você também foi buscar essa rede de apoio? Você é rede de apoio de alguém? Você está sendo rede de apoio de alguém nesse momento? Nesse momento. E se você for rede de apoio, você está ali junto com a pessoa. Ela também vai enxergar em você alguém que, puxa, nossa, olha só, ela está me dando apoio aqui, puxa, eu vou apoiar ela lá também. Vou ir lá no negócio dela, no evento dela, vou comprar o serviço dela. E muitas vezes, algo que a gente fala muito também é que não pense que você vai para um network e você só vai querer, ou muitas vezes, tomar só aquele café ou vender. Você senta lá, você tá lá. Você saiu na foto e daí você vai embora. Você fez alguma conexão? Você foi aberta para as conexões e não para vender o teu produto. Porque eu digo que muito quando pensa assim no dinheiro, daí que o dinheiro ele foge. E eu digo mais, o dinheiro ele é consequência de um teu trabalho, das suas conquistas. Né? A gente tem um ditado aqui que eu uso muito da Laura Carrara, que é a nossa consultora de marketing aqui. Ela diz o seguinte: a única coisa que nasce grande é filhote de baleia. É verdade. Não é verdade? É a única que nasce grande. Porque não se tem. Então, ter esse cuidado também e você pensar assim, quando ela começou para a empresa dela, para ela ser conhecida, ela ficou 6 meses dando consultoria gratuita para mulheres empreendedoras e, além de tudo, ela ia nos eventos Damaris e nos network, colocava ali a mesinha dela ali e ali ela ficava. Passando todo um processo para aquelas mulheres. Para quê? Para que ela fosse conhecida como a mulher do marketing ali, a Laura Carrara. Então, você veja que ela ficou 6 meses. E a gente, às vezes, quer uma E a mulher, muitas imediata. vezes, ela quer a coisa para ontem. Começou em 2 meses, eu já quero que isso aqui me dê muito dinheiro. Exatamente. Porque eu não vou abandonar, eu não aguento mais, eu não quero mais, isso aqui não é para mim. Pensei que era uma coisa totalmente diferente. Falta, às vezes, buscar luz, né? Iluminar, clarear do que se trata, o que você quer empreender, buscar informações. E, às vezes, a pessoa entra de olho muito fechado em alguma coisa e não se informa a respeito. Então, quando eu entrei, por exemplo, comecei a mexer com o Instagram, que eu comentei com vocês, eu fui buscar um curso de marketing digital. Eu fui buscar entender como é que isso funciona. Exatamente, me capacitar. Sim, né? Então, é uma coisa nova, uma novidade para mim, é diferente. Eu posso sentar, como eu sempre digo, eu posso sentar e chorar, que não vai resolver. Vai desabafar, mas não vai resolver. Então, eu posso desabafo ali e agora a próxima etapa. Eu vou aprender, vou buscar conhecimento, vou melhorar cada vez mais, vou entender como é que funciona, buscar direcionamento, buscar outras pessoas que possam dar uma luz para mim e ir continuando, perseverando, semeando. Como que a gente quer colher uma coisa que a gente acabou de plantar? Eu falo sobre isso todos os meus programas, gente, que eu levo muito a sério o agricultor. Como eu sou apaixonada pelos professores, eu sou apaixonada pelo agricultor. Por quê? Porque olha o quanto aquele agricultor ele tem que cuidar daquela terra dele. Primeiro ele tem que cuidar da terra. Aí ele vem com aquela sementinha, vamos falar do soja, ele tem que jogar aquela sementinha, aí ele tem que cultivar aquela sementinha e ele ainda, Damaris, veja só, ele ainda tem que pensar no sol e na chuva. Exatamente. E aquela plantinha ela vai crescer. E isso ele tem que cuidar com as pragas que vêm. E ele é perseverante. E ele vai ali, ele vai ali, e ele vai. E nós,
Queremos tudo para ontem, como a gente está falando aqui. Deu 2 meses? Não deu, eu não quero mais. Eu vou ficar indo no network, não aguento mais ir. Mas você está indo à toa, meu amor. Então, realmente, você tem que fazer recalcular a sua rota e ver o que você quer fazer. Você está com uma boa comunicação? Você foi atrás de algum profissional que te deu um suporte dentro das redes sociais? Como é que está a sua vestimenta para você estar, de repente, naquele network, que é algo que ali você pode virar a chave. E faz uma diferença. E faz a diferença. É como você falou, às vezes a pessoa está indo com a mentalidade errada. Sim. Ela está indo com uma determinada mentalidade que não vai ajudar ela a se conectar com as pessoas. Então, se ela for lá para encontrar com pessoas nos olhos e não cifrões nos olhos, né? Se ela for até lá buscando se conectar. Amei agora isso, amei. Não é? Amei. Rifrão nos olhos. Mas acontece. Se a gente vai com a mentalidade certa, de conhecer pessoas, de ouvir a história delas, e daí você vai conseguir entender como é que as vidas de vocês se tocam, como é que você pode influenciar essa pessoa. Às vezes, não vai ser para essa pessoa que você vai vender o teu serviço, mas ela vai te trazer tantas clientes porque ela se conectou com você. Ela entendeu o teu propósito, o teu trabalho. E talvez ela não seja o teu cliente-alvo, mas ela tem tantas pessoas que ela conhece. Ela tem outras pessoas. Isso que a gente não pode esquecer. Que o mundo tem muita gente nesse mundo. Muita gente precisa de nós, do nosso trabalho. A gente precisa levar isso para as pessoas. Muitas vezes, tanto eu quanto a Amanda, a gente participa de muitos eventos e nunca é pensando no que a gente vai lucrar, e sim quem são as pessoas que nós iremos conectar. Por quê? Porque muitas vezes ela, para mim, não é que não serve, mas eu já tenho o produto dela, beleza, mas eu posso indicá-la para outra pessoa. Exatamente. E vai ser transformador. Esse que é o ponto. A gente muitas vezes não percebe o quanto aquele trabalho que a gente presta, aquele serviço que a gente presta, aquele produto que a gente vende, o quanto ele transforma a vida das pessoas. Quando você tem essa noção, você começa a deixar a vergonha de lado, você vai trabalhar a tua rejeição, você vai buscar se comunicar melhor, quais ferramentas você pode ter para alcançar isso para o mundo. Demora um pouco para a gente entender isso. Eu, tendo passado por esse processo do empreender, vivido na pele, ainda estou vivendo, mas esses últimos 2 anos, eu posso te dizer assim, passar por esse processo. A gente sofre um tanto, a gente aprende muito, e a gente vai criando uma estrutura interna dentro da gente para entender assim, puxa vida, isso que eu faço muda a vida das pessoas, Sim. Transforma a vida das pessoas. A pessoa que se comunica melhor tem uma autoestima melhor. E a pessoa com uma boa autoestima, ninguém segura uma pessoa com uma boa autoestima. Nossa! Então você vai adiante, você vai fazendo, você vai buscando outros profissionais dessa rede de apoio, como a gente sabe que as grandes empresárias, no intervalo a gente estava conversando um pouquinho, né? Você falou algo extremamente verdadeiro. As empresárias, as grandes empresárias, elas não estão lá sozinhas, como muitas vezes a gente quer ficar aqui sozinha. Elas têm toda uma rede. Sim. Que as ajuda, que as apoia, que presta o seu serviço para que ela possa ser quem ela é. Sim. E a gente também, a gente não precisa deixar de ser quem a gente é. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar. Quando a gente aprende a se comunicar bem, a gente não vai ser outra pessoa, a gente vai ser a mesma pessoa, só que na nossa melhor versão. A melhor pessoa que a gente pode ser. Então, eu evito qualquer tipo de comparação com outras pessoas. Perfeito. A gente tem que comparar quem eu era no passado, quanto que eu evoluí. Eu posso olhar para mim e dizer quanto que eu evoluí no empreendedorismo, na minha mentalidade empreendedora, nas minhas ações só do ano passado para cá. Então, a gente precisa tomar consciência disso. Sim. Olhar quem você era anteontem, mês passado, 6 meses atrás. Eu gosto de manter meus registros, assim, anotar os pensamentos, as coisas que estão acontecendo, a mentalidade do momento e revisitar isso um tempo depois. Daí eu olho lá, nossa, olha só, naquela época estava acontecendo isso, olha quanto que eu já evoluí. E se você não tem consciência do quanto você já evoluiu, você fica desanimado. Sim. Porque você não vai estourar a boca do balão em 2 meses, como a gente falou.
Mas você gradativamente semeando e como agricultor, tendo aquela paciência, o cuidado, a perseverança, você vai colher. Se você semear, regar, cuidar, é inevitável que você colha. Aí você vê muitos agricultores comprando aquelas máquinas de milhões. Aí você fala assim, também o governo que deu todo esse suporte, ok, mas ele teve que o quê? Buscar a perseverança dele. Ele começou teve que acreditar nele. Acreditar, essa é a palavra. Ele teve que acreditar nele e respeitar ali a questão do tempo, da chuva, das pragas. E aí, cada dia mais, ele tem que superar tudo isto para estar onde ele está. Então, por que nós temos que sempre atropelar tudo? Porque hoje, é claro, a gente está vivendo, Damaris, algo maravilhoso que é a internet. Hoje eu estou aqui com você, daqui a pouco eu faço um Pix, você já recebe. Hoje eu estou aqui, eu fiz uma entrevista incrível com a Sônia, que ela estava em Portugal, e a transmissão foi incrível. Sabe? Conseguimos falar com ela ao vivo. Então você veja o quanto isso é maravilhoso. Estudar, hoje você estuda até tem a nossa parceira aí, a Letícia, que é do Positivo, que hoje está aí com a IAD, então você consegue fazer faculdades e pós, tudo também à distância pelo computador. É ótimo, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque a gente quer tudo muito no imediatismo. A influenciadora, ela começou, daqui a pouco ela já está ganhando seus milhões, ela já posta aquilo na rede, daí ela ali ganha alguns patrocinadores, aí todo mundo, a nossa juventude, todos eles estão o quê? Focado nisso. Eu não preciso ir para uma faculdade e ficar 5 anos estudando. Se eu virar influencer, eu vou ganhar muito mais do que ser uma advogada, do que estar fazendo uma formatura de medicina. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, né? E tem esse passo a passo para que... Então, eu digo que a internet ela é importante, mas nós também temos que entender que tem que ser tudo no passo a passo e no teu tempo, né? Então, eu acredito que é mais ou menos essa a ideia também da comunicação, tomar cuidado até mesmo com as redes sociais. Perfeito, é exatamente isso. Quando a gente olha para esses grandes influencers e a pessoa que já está nessa carreira e tal, a gente tende a achar que vai ser assim para todo mundo. Exato. A gente não sabe tudo que eles fizeram antes para estar lá onde eles estão hoje. Então, a gente não tem conhecimento do processo. A gente só vê eles lá no palco deles. A gente não vê o bastidor. A gente não sabe também o quanto eles já choraram, o quanto aquilo demorou para acontecer. Não que eles levaram. Muitos nãos que eles levaram. Então, assim, a gente precisa... Esse imediatismo que a gente tem hoje, né? Eu faço agora, eu quero daqui a pouco. A gente precisa entender que as coisas são um processo. E aí, eu trazendo para a comunicação, eu penso assim, é um processo. Você que está me ouvindo, está num degrau da tua evolução, do teu desenvolvimento pessoal, num certo ponto. Você vai para o próximo degrau. Você não vai dar um salto de 5 degraus, porque você pode acabar caindo, você perde equilíbrio, você cai, e capaz de você ter que voltar lá para o comecinho. Sim. Então, procure conhecer onde você está, aumentar a consciência. Onde eu estou? Em que ponto que eu estou da minha jornada? O que eu preciso desenvolver? Aumentar a consciência já é assim um passo fundamental. É entender que eu preciso, saber que eu preciso. Porque tem gente que precisa e não sabe e não quer saber. E você não tem nem como falar para a pessoa porque ela não está aberta para isso. Mas quem já está percebendo, puxa, eu precisava trabalhar isso. Então você vai pensar assim, qual é o próximo passo? O que eu vou fazer agora para me desenvolver mais? O que eu vou semear hoje? Pensar assim, o que eu quero colher no ano que vem que eu tenho que semear hoje? Sim. Que eu tenho que cuidar hoje. Daqui a um ano eu quero estar como? Eu faço esse exercício, né, com as minhas mentoradas, assim, imagine-se daqui a 3 anos, onde você quer estar dentro de 3 anos, que parece muito tempo, mas passa rapidinho. Muito rápido. Onde você quer dar daqui a 3 anos? Então, você tem que começar a ajustar a tua rota agora.
Porque senão, quando chegar lá, faltando 6 meses para dar o teu prazo, você vai ter um solavanco, de repente sair correndo, fazer tudo que você não fez. Não, começa agora, traça um plano, dá o passo que tem que ser dado agora, para lá na frente você chegar. Às vezes a gente não dá o primeiro passo porque a gente olha lá na frente uma coisa gigantesca e pensa, eu não vou conseguir fazer aquele negócio enorme. E posso te falar? Não vai mesmo, se você não der o primeiro passo. Sim. Primeiro, depois mais um, até você chegar lá. Quando vê, você tá lá. Já chegou. Aí você pensa assim, gente, olha isso que está acontecendo comigo. Mas foi também resultado de muita semeadura. Muita semeadura. Muitos choros e lágrimas, e orações, e trabalho. E prática, e fazer networking, conhecer pessoas, apoiar o trabalho de pessoas, ter o seu trabalho apoiado. Percebe que é um conjunto de coisas. Não é uma coisa. E às vezes as pessoas querem fazer um vídeo para o Instagram, viralizar, e daí, nossa, elas vão ser o máximo. Tá, mas viralizou, e daí? Essas pessoas que chegaram no teu perfil querem o teu trabalho? E, Damaris, a gente tem sobre isso até muito bem colocado, essa posição aí, que a gente, às vezes, tem até aquele cantor de uma música. Não existe o cantor de uma música? Sim. Ele vai lá, ele canta aquela música. Gente, aquela música fez sucesso, aquela música virou um chiclete. Todo mundo canta. Muitas vezes ele leva a sorte de sair para fora do Brasil essa música. Depois passa ali uns 6 meses, no máximo, que daí já não aguenta mais. Não se vê mais falar nele. Nunca mais foi feito Nunca mais você vai saber o que ele fez, porque realmente, assim, ele foi abduzido. E tem aquele que vem aos pouquinhos, ele emplaca uma música, depois ele emplaca a segunda, depois ele vem com a terceira, e assim ele vai indo. E hoje eles estão aí mantendo o ritmo e todo mundo gostando e curtindo as músicas. E todo um processo que eles conseguem. Então, é sobre isso também, né? É tomar esse cuidado. Porque muitas vezes você vai lá, você vai conseguir, como você colocou agora, com um vídeo. E depois? Você tem conteúdo? Eu vou continuar te acompanhando pelo teu conteúdo, porque você me entrega. E eu falo assim, nossa, gente, eu quero acompanhar a Damaris porque ela tem conhecimento, ela traz muita coisa pra gente. É bacana de escutar a live dela, os vídeos dela. Então tem tudo isso. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes você vai chegar a passos mais curtos, mas dentro do teu propósito. Exato, e que não necessariamente é o propósito da outra pessoa. Exatamente isso. A gente volta na comparação. Se eu pegar e medir o meu trabalho, os meus resultados pela régua do outro, eu vou viver em constante insatisfação. Sim. Se eu ficar comparando as coisas. Agora, se eu tiver o meu propósito, o meu objetivo, eu estou indo para este lugar e vou indo no meu ritmo, dentro de tudo que eu tenho que lidar no meu dia a dia, balancear as funções de esposa, de mãe, de profissional, de amiga, e de todos os outros papéis que nós desempenhamos, a gente vai balanceando eles ao longo da vida. O que aconteceu muito, especialmente no ramo, acontece no offline, mas no ramo do digital aconteceu muito nos últimos anos. As pessoas mergulhavam de cabeça, total, tipo, respiravam aquilo ali, faziam bastante dinheiro, dependendo do ramo do produto e da estrutura. Só que daí começavam a ter doenças, aquilo começava a sair no corpo, aquele estresse, o tal do burnout que você já mencionou antes. Sim. Acaba saindo no corpo, na mente, doença mental, a pessoa está estafada, não tem paciência, não tem tempo para outras coisas. Às vezes tem o dinheiro e não tem a vontade de fazer mais nada porque está extremamente desgastada. Então, a gente precisa ter claro, cada um, você para você, eu para mim, cada um para si, o que é importante para mim? Qual é o meu propósito? A quem eu estou servindo? Quem vai se beneficiar do meu trabalho? Sempre digo assim, eu não vou atender todo mundo. Damaris, você atende todo mundo? Não, eu não atendo todo mundo. Eu tenho a cliente ideal, que eu procuro ter como meu objetivo, e todas as pessoas que vão poder tirar valor do meu trabalho, que vão enxergar que há valor naquilo que elas podem obter comigo. E não é todo mundo que vê valor no trabalho da gente. Então, acostumem-se a saber disso, que para quem não põe valor, uma
vamos dizer assim, para alguém que não está precisando de uma caneta, você não vai conseguir vender uma caneta. Agora, para alguém que está precisando muito de uma caneta para anotar uma informação importante naquele momento, ela vai pagar R$10, R$15, uma caneta que vale R$2. Fato. Dependendo da necessidade, do valor Fato. que ela dá para aquilo. É isso mesmo. Muito. É igual ao copinho de água quando você está com muita sede. Exatamente. Você paga R$5 num copinho d'água, daí você fala, gente, eu paguei R$5 num copinho d'água que custa R$1,20, no caso, ainda, 85 centavos eu consigo comprar. Naquele momento, naquele ambiente, eu que precisava daquilo. daquilo. É fato. E isso traz uma reflexão bem legal da importância da gente saber se colocar nos ambientes. Sim. Esse exemplo da água. Você compra uma água no supermercado sem gelo, você vai valor. pagar, sei lá, R$1, mais ou menos, 25 centavos uma garrafinha. Você vai num comércio qualquer, você vai pagar 3, num restaurante 5, 6, eu já vi. Se você for tomar uma água no aeroporto, nossa, talvez você pague 10, 12, 15. Mas vamos pensar, o que é que você está acessando em cada um desses lugares? O que você está fazendo no aeroporto? Você está indo prestar serviço para alguém em outro estado? Você está indo participar de uma palestra? Você está indo crescer tua empresa? Será que não vale a pena você pagar esse valor? E agora, olhando numa outra ótica, eu quero ser a água de R$15. Eu quero estar nesse ambiente. Eu quero que as pessoas vejam o meu valor, mas elas só vão ver o meu valor se eu estiver no lugar certo. Sim. E não no lugar onde as pessoas não ligam para isso. Sim. Eu não vou querer prestar o meu serviço para alguém que não vê valor no meu trabalho. Ela vai querer pôr o preço dela. E o preço dela não é o valor que o meu trabalho tem. Então, isso é uma reflexão, assim, profunda. Profunda. Para a gente saber se posicionar. Saber, entender qual é o nosso valor, o que a gente traz para as pessoas, o que a gente proporciona de benefícios para as pessoas. Não é simplesmente a hora do meu trabalho. Qual é a transformação que eu trago para a sua vida? Tua vida vai ser diferente a partir do momento que você trabalhar comigo. Né? Você vai voar, você vai crescer, você vai se desenvolver de uma maneira que você não estava imaginando antes. Quanto vale isso? O valor é incalculável, mas a gente tem que pôr um preço. Porque é a nossa moeda, né, de troca. Sim. A gente tem que pôr um preço. O valor é incalculável, mas a gente tem que pôr um preço. Então, a gente coloca o preço de acordo com aquilo que a gente entende que vai ser o justo, o necessário, que vai remunerar adequadamente essa transformação. Damaris, tem algumas técnicas que as nossas empreendedoras possam anotar e aplicar ali no dia a dia para melhorar a comunicação delas? Sim, a primeira coisa é ouvir mais. Anote aí. Vou ouvir mais as pessoas. Ouvir mais. Porque a gente muitas vezes, e eu tive ontem uma reunião com um cliente, né, uma reunião online, e eu mais uma vez vi a importância de ouvir o cliente. Então, assim, ouça o seu cliente primeiro. Converse, ouça o que ele tem a dizer, ouça as dores, ouça os desejos, porque é ali que você vai vender o teu produto e o teu serviço, para ir ao encontro do que essa pessoa precisa. Então, ouça. Segunda coisa, aprenda a fazer perguntas. A gente, ao longo da vida, essa coisa do empoderamento e tudo mais, a gente vai aprendendo que a gente tem que ter todas as respostas. Então, você me fala uma coisa, eu já tenho que ter. Eu penso de uma maneira um pouco diferente. Eu gosto de saber respostas, de buscar respostas, mas eu gosto de ficar boa em fazer perguntas. Porque quando a gente faz as perguntas certas, a gente tem a resposta que a gente quer. Então, o que significa isso? Perguntar para a cliente onde dói. Às vezes ela não vai chegar dizendo para a gente. Ela vai contar uma história da vida. E você vai conversando com a cliente para você entender. E isso? E aquilo? Quando começou? Quando você percebeu isso? Para você entender se faz muito tempo, se faz pouco tempo, há quanto tempo essa pessoa está lutando com isso, para saber que a sua solução vai, de fato, resolver o problema dela ou ajudar ela nessa caminhada da resolução. Então, fique boa em fazer perguntas. E uma terceira anotação. Procure sempre pensar como você pode ajudar, de fato, essa pessoa. A gente falou dos cifrões nos olhos, né? Pergunte assim, eu posso ajudar essa pessoa mesmo?
Será que é o meu trabalho que ela precisa? Eu gosto de ter muito isso em perspectiva, porque na comunicação você consegue começar a entender o que essa pessoa está buscando. Se ela está buscando uma bijuteria de R$5, eu não vou oferecer a minha semijoia. Não necessariamente, porque eu vou ver que ela não está aberta para isso, ela não está procurando isso. Eu posso indicar uma excelente loja que vai vender para ela uma bijuteria, que é o que ela pode alcançar nesse momento. Às vezes a pessoa acha que está procurando uma coisa, como na comunicação, por exemplo, como isso na minha prática. Essa pessoa vem até mim achando que é uma questão de comunicação, mas às vezes eu vejo que é outra coisa, que é uma coisa um pouco mais profunda. Eu preciso encaminhar essa pessoa para um psicólogo. Sim. Né? Para uma Sim. psicóloga. Eu preciso Sim. dizer, olha, eu posso te ajudar até aqui. Sim. A partir daqui, você precisa do trabalho de uma outra profissional. Como, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, você precisa melhorar a sua comunicação não verbal, a sua linguagem silenciosa. Então, para transmitir a imagem que você quer, a sua comunicação, você precisa se vestir de tal e tal forma, uma maneira mais elegante, por exemplo. Aí eu vou te dizer, olha, então aí você vai lá na Eva. Vai na Eva. Eu te ajudo até aqui. Agora você vai na Eva, lá na Albazar, e vai ver com ela o que mais vai combinar com esse teu momento. Sim. Então, são 3 coisas que não são difíceis de você fazer, mas você precisa treinar. Se você está acostumada a falar muito e não escutar, isso está te prejudicando. Está prejudicando a comunicação. Aí, essas pessoas do temperamento extrovertido. O temperamento introvertido, às vezes a pessoa está ouvindo demais e não está se manifestando, não está se posicionando adequadamente. Inclusive para dizer, eu posso te atender, eu não posso te atender. A pessoa não se posiciona. Aí a cliente está achando que ela vai fazer o pacote completo. Mas ela sabe que ela não atende tudo. Ela tem que deixar isso claro. Sim. Ela tem que dizer isso. Porque senão ela acaba criando uma expectativa que ela não vai atender. Sim. A cliente vai ficar insatisfeita e ela vai acabar perdendo uma cliente muitas vezes, tendo uma situação chata. Então é importante a gente ter isso em mente, né? São 3 coisas que toda pessoa pode fazer e deve fazer, mas tem que se treinar. E aí vem a questão de como falar melhor, melhorar a sua dicção, né? Abrir mais a boca para falar. Pode ver, quando você vê uma pessoa falando assim, quase não mexe a boca, você não dá muito... Você não acredita muito no que ela está falando, você não tem muita vontade de escutar o que ela está falando. Porque a nossa credibilidade, ela reside na nossa articulação, na nossa dicção. Pôr essa voz para fora. Eu gosto de dar um exemplo. Não sei se quem está em casa vai conseguir perceber tão bem a diferença, mas eu gosto de dar um exemplo assim. Eu vou falar agora sem articular mais as palavras. Certo. Vou falar entre aspas. Quem estiver nos acompanhando na TV Paraná já vai conseguir ver. Perceber. Então, por exemplo, se eu estiver dando a entrevista aqui para você, falando dessa forma, eu estou abrindo um pouco a minha boca e projetando um pouco a minha voz. Qual é a diferença que você percebe? Se eu tivesse começado essa entrevista falando assim, provavelmente você ia pensar, nossa, veio falar de comunicação? Não tô levando Ela não fé. queria estar aqui hoje. Não tô levando fé. Agora, quando você trabalha a tua dicção, você abre bem a boca, você coloca a voz pra Nossa, fora. essa entrevista vai ser incrível. Meu Deus. Olha, preciso de Damaris novamente no programa. Daqui no próximo mês ela terá que vir conosco, porque realmente... Olha a diferença. Nossa, muito. Faz muita diferença. Muito. E aí, a pessoa que está lá prestando seu serviço, gravando seu vídeo na rede social e tal, ela não percebe que ela não está abrindo a boca, que ela não está pondo energia na voz. Por exemplo, é uma alegria estar aqui com você hoje, Josiane. Eu estou muito feliz. Nossa, que felicidade, né? Nossa, você está me deixando triste, Damaris. Agora, se eu chego... Bom dia, Josiane, é um prazer estar aqui com você. Nossa. Que alegria. Eu não estou só falando, minha expressão facial está falando. Então, às vezes a gente entra numa loja, vai no centro, vai no shopping. Bom dia, é um prazer ter a sua presença. Como posso lhe ajudar? E aí você pensa assim, tá bom, obrigada, já vou na outra loja. Já não vou ficar aqui. Não, você dá a volta. Você dá a quer volta. comprar aquele sapato, mas você não quer pegar aquela vendedora. Pelo amor de Deus, vou sair daqui, depois eu volto. Exatamente. Vou esperar dar o horário do almoço dela para entrar na loja. E a vendedora que te fala assim, você quer aquele sapato? Qual é o número do seu calçado? Aí eu falo, 39. Que pezão, hein?
Já aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito de boa. Então, assim, eu sempre procuro... Já peguei de exemplo, né? Já pensei de exemplo do que não fazer na sua loja. Mas já pensei comigo. Não é comigo. É essa pessoa que não desenvolveu comunicação, não está treinada para fazer vendas, falou sem filtro, que a gente tem que ter o nosso filtro, nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Sim. Então, é um exemplo que já aconteceu há muitos anos. Eu faço votos que essa pessoa tenha se desenvolvido e não faça mais essa pergunta, porque sim, o pé 39 é um pé grande, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas essa vendedora provavelmente vai ter problema se ela continuar se comunicando assim com as pessoas. Com certeza. E para quem tem loja, para quem tem equipe de vendas, é importante você ver como é que está sendo esse contato dos seus vendedores com o público final. Sim. As suas vendas poderiam estar mais altas, você poderia estar faturando mais, dando até um melhor salário para a própria equipe, investindo mais na tua loja e muitas outras coisas, se essas pessoas estiverem treinadas para atender da melhor forma. Sim. Dando um sorriso com o rosto todo, não só aquele sorriso com a boca, mas um sorriso com o rosto todo, com os olhos, com o coração, acolhendo o cliente. Sim. Que os negócios existem porque existem clientes. Exatamente. Não é verdade? Isso. Exatamente isso. Olha, que aula que tivemos hoje, hein? Sim. Não foi um bate-papo maravilhoso. Damaris, eu queria fazer aquela perguntinha, né? Aonde nós podemos te encontrar para saber mais sobre comunicar, suas redes sociais, por favor. Para saber mais sobre comunicação, sobre como entrar em contato comigo, vocês vão me encontrar no meu Instagram, @damarisfeld. Me manda uma mensagem por lá e aí a gente conversa para eu saber como que eu posso te ajudar a partir de hoje, né? A partir desse começo de ano já, a ter uma comunicação melhor. E vai acompanhando também os conteúdos. Nos stories eu coloco as coisas do dia a dia, o que vai acontecendo, o que está relacionado com comunicação. E é um prazer, vai ser um prazer receber todos vocês lá para a gente continuar essa troca, essa conexão e continuar desenvolvendo a nossa comunicação e nosso networking. Nós vamos fazer muitas conexões porque, né, já estamos aqui trocando aqui várias possibilidades de estarmos juntos em alguns eventos juntas, mas inclusive a gente vai ter um da Albazar, depois eu te passo certinho o dia, a hora que vai ter um convitinho bem lindo. Mas tem um spoilerzinho que nós teremos um podcast. Sim. E mulheres aqui, mulheres apoiam mulheres, tá? Então o podcast aqui é sempre muito bem-vindo. E se você quiser alguma mulher que você queira estar no teu programa, você pode entrar em contato comigo que eu farei a ponte com certeza. Muito obrigada, vou querer sim. Esse semestre eu estou lançando o projeto do meu podcast. A ideia é que as pessoas venham contar as suas histórias, porque a gente se conecta com as pessoas a partir da história delas. Sim. A comunicação conecta pessoas. Isso. E por meio das histórias, a gente tanto resolve nossas questões, como também a gente inspira outras pessoas. A gente emociona, a gente ensina. Então, a ideia do podcast é trazer as pessoas e as suas histórias para conectar, para compartilhar. E em breve vou ter a data de lançamento. E por favor, compartilhe, que nós queremos sim falar aqui e também colocar nas nossas redes sociais. Será um prazer. Será um prazer. O primeiro episódio já está gravado, em breve vai sair. Quem entrar lá no Instagram já vai ver nos próximos dias alguns cortes, já vai poder ter um gostinho. E com a graça de Deus, vai ser um projeto maravilhoso. Eu estou dizendo desde o começo do ano. 2025 já está sendo maravilhoso. E para isso acontecer, a gente tem que dar o nosso passo. Né? A gente tem que criar, fazer. Concordo plenamente. Damaris, foi um prazer incrível receber aqui hoje você que trouxe várias coisas importantes dentro da comunicação, várias falas, isso é importantíssimo, como realmente nós precisamos nos colocar à frente de uma boa comunicação. Então, foi um prazer muito grande ter recebido você aqui. Fica aqui o nosso convite para mais vezes você trazer mais falas da comunicação para os nossos ouvintes, para as mulheres que estão conosco sempre nos acompanhando. Depois elas vão no YouTube, quem também fica ali assistindo no Instagram. Então eu acho importante também. E muito obrigada pela essa manhã incrível. Muito sucesso.
como apresentadora, agora num podcast também, como palestrante, como consultora. Que 2025 seja incrível. E aí já está fechado parceria aqui, vamos conversar depois. Eu tenho algumas ideias aí para a gente já começar a trocar ideias aí, se você aceitar. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e com as ouvintes do Empreendendo com Elas. E fico à disposição para a gente conversar sempre que com certeza. A gente tiver vontade. Ai, que coisa que boa. For necessário. Amandinha, muito obrigada. Eu já fiz aqui as minhas anotações. Ainda bem que você anotou, que depois eu pego com você. Muito obrigada por tudo que você nos passou aqui, por todo esse conhecimento. E amanhã estaremos com Dani Bassetti aqui no programa. E Marco Antônio. Marco Antônio, que a gente vai mudar um pouquinho, mas as meninas vão assim, nossa, mas você não fala só com mulheres? Sim, o meu programa é com mulheres e é para mulheres. Mas, como o Marco Antônio, ele é mentor da Dani e ele também é mentor para mulheres. Então, todo o homem que trabalha com mulheres e para mulheres, a gente sempre também vai dar aqui uma oportunidade de eles também estar falando. Porque aqui, Damaris, a gente é mulheres, mas a gente precisa ter homens aos nossos lados, né? Então, é aquela questão, a gente gosta de ter ali do lado mesmo. Então, o homem aqui também, ele é sempre muito bem-vindo. Não é só por isso, tá, meninas? Não estranhem. É isso aí. Obrigado pelo dia de hoje. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.